Vamos direto ao ponto. Número 1. Neuralgia do trigêmeo. Imagina que alguém te toca no rosto de leve. Normal, né? Agora imagina que esse toque leve provoca uma descarga elétrica insana que parece ter vindo direto do poste da rua. Bem-vindo à neuralgia do trigêmeo, também conhecida como a pior dor do mundo. O trigêmeo é um nervo que atravessa seu rosto, e quando ele resolve dar defeito, é como se um raio estivesse morando dentro da sua cabeça. Coisas simples como escovar os dentes, se barbear, comer ou até falar podem acionar uma explosão de dor que faz você parar tudo. Algumas pessoas descrevem como se estivessem tomando facadas dentro do crânio. E o mais cruel? Os ataques são imprevisíveis. Eles vêm do nada e duram segundos ou minutos, mas parecem uma eternidade. Tem gente que desenvolve pavor de comer ou até de sorrir, com medo de acionar a dor. É tipo viver com um botão de autodestruição no rosto. Literalmente, uma bomba relógio facial. Número 2. Expulsar uma pedra nos rins. Imagine o seguinte: você está no seu dia a dia, tranquilo, cuidando da própria vida, quando de repente sente uma dor aguda nas costas. A princípio você pensa, devo ter forçado algum músculo por ficar horas jogado no sofá. Mas aí, a dor começa a se mover. Isso acontece porque a pedra está em plena jornada pelo seu trato urinário. Conforme ela viaja do rim até a bexiga, a dor só aumenta, como se alguém estivesse enfiando uma faquinha por dentro do seu corpo. E o pior, não há nada que você possa fazer a não ser esperar essa pedrinha maldita sair. Algumas pessoas comparam essa dor à do parto. A diferença é que no parto, pelo menos você ganha um bebê fofo no final. Número 3. Cefaleia em salvas. Imagine a pior dor de cabeça que você já teve. Agora multiplica por 100. Talvez você se aproxime do que é uma cefaleia em salvas. Quem sofre com isso descreve a dor como se fosse uma barra de ferro em brasa enfiada no olho. Outros comparam a sensação a uma serra sendo passada pelo crânio. Basicamente, se você imaginar qualquer tipo de dor absurda, alguém já comparou a cefaleia em salvas. O mais cruel é que essas dores vêm em grupos. Podem acontecer todos os dias, por semanas ou até meses, e do nada desaparecem. Tipo aquele ex que some mas volta quando você menos espera. Durante as crises, é comum ver a pessoa andando de um lado para o outro, batendo a cabeça na parede ou gritando de dor. Então, se você conhece alguém que sofre com isso, ofereça um abraço, ou melhor, protetores de ouvido, porque gritos vão rolar. Número 4. Picada da vespa algoz. Talvez você pense, vespa algoz? Nome exagerado, pois prepare-se, ela é real e vive na América Central e do Sul. Para começar, é enorme, pode chegar a até 5 centímetros, mais ou menos do tamanho de um pequeno passarinho. Mas não é o tamanho que assusta, é o que tem dentro. Quando essa vespa pica, ela injeta um veneno chamado pompotoxina, uma neurotoxina que causa dor extrema, imediata e que pode durar horas. Quem já foi picado diz que é como ser atropelado por um trem. E não para por aí. A dor intensa é só o começo. Vem calafrios, suor, náusea e vômito. Como se a vespa fizesse questão de deixar a lembrança marcada. E por que um bicho desses existe? A vespa algoz é um parasitoide. Pica outros insetos, paralisa e bota seus ovos dentro. Quando as larvas nascem, se alimentam da vítima por dentro. Pois é. O pesadelo é real. Número 5. Herpes zoster, também conhecida como zona. Você achava que a catapora era coisa de criança? Pois saiba que ela pode voltar, com sede de vingança. Bem-vindo à zona, também chamada de herpes zoster, a versão hardcore daquela doença infantil. Tudo começa com uma coceirinha ou queimação em uma parte do corpo. Você pensa que é alergia, calor, sei lá. Mas então, aparecem bolhas dolorosas e a sensação de que sua pele está pegando fogo. Literalmente. A dor pode ser tão intensa que muita gente acha que está tendo um ataque cardíaco. É como se alguém tivesse colocado uma churrasqueira acesa nas suas costas e deixado lá por dias.
E o mais cruel, mesmo depois que as bolhas somem, a dor pode continuar por semanas, meses ou até anos. É o chamado neuralgia pós-herpética, que é basicamente o corpo dizendo: não vou deixar você esquecer isso tão cedo. Se você já teve catapora, você tem o vírus dormindo dentro de você. Tudo que ele precisa é de uma queda de imunidade para despertar o monstro. Boa sorte! Número 6. Picada do peixe-pedra. Você está caminhando na praia, curtindo a areia nos pés, quando pisa em algo pontudo. Olha para baixo esperando ver uma concha ou coral, mas não, é um peixe-pedra. E ele acabou de te envenenar com força suficiente para fazer você desejar nunca ter saído do hotel. Caso você não conheça, o peixe-pedra é um verdadeiro ninja marinho. Ele se camufla tão bem entre pedras e corais que você pode estar olhando diretamente para ele e não perceber. É tipo um jogo de esconde-esconde, mas se ele vencer, você vai parar no hospital. E a dor? Quem já levou a ferroada diz que parece que o pé está sendo esmagado, queimado e eletrocutado ao mesmo tempo. A dor é tão absurda que algumas vítimas imploram aos médicos para amputar a perna de uma vez. O peixe-pedra é tipo aquele senhor ranzinza do fundo do mar. Só quer ficar no canto dele, mas se for incomodado, garante que você jamais esqueça. Então, da próxima vez que for à praia, preste atenção. Aquela pedrinha inocente pode ser um peixe-pedra prestes a arruinar seu dia. Número 7. Pancreatite aguda. Sabe quando você exagera no churrasco e sente aquele desconforto? Agora imagina isso multiplicado por 1000, com uma dor no abdômen que parece estar sendo fritado vivo por dentro. Isso é pancreatite aguda. O pâncreas, aquele órgão tímido que vive ali escondido atrás do estômago, resolve lançar um motim interno e começa a se autodigerir. Sim, você leu certo. Ele começa a se digerir sozinho. A dor é profunda, intensa e pode irradiar para as costas como se alguém estivesse te furando com uma lança aquecida. Além da dor, vem náuseas, vômitos, febre e aquela sensação de que você está derretendo por dentro. E se não for tratada logo, pode levar à falência de órgãos. É como se o seu sistema digestivo tivesse se revoltado e decidisse punir você por aquele rodízio de pizza de 3 horas. Moral da história: pancreatite não brinca. É dor de verdade, com risco real. Número 8. Tétano. Sabe aquela recomendação de manter a vacina contra o tétano em dia? Pois é, não é exagero. O tétano, também conhecido como trava-mandíbula, é uma infecção bacteriana que ataca seu sistema nervoso. Tudo começa com um pequeno corte ou arranhão. Você pode estar cuidando do jardim e se cortar numa ferramenta velha, ou pisar num prego enquanto anda descalço. A bactéria entra e começa a fazer o estrago. Nos primeiros dias, você nem percebe, mas de repente, seus músculos começam a travar, começando pela mandíbula, daí o apelido. Logo a rigidez se espalha para o pescoço, braços, pernas, até seu corpo inteiro parecer uma tábua. E o pior, essas contrações são extremamente dolorosas, como se seus músculos estivessem se revoltando contra você. Então, sério, mantenha a vacina em dia. Número 9. Fibromialgia. Pense em acordar todos os dias sentindo como se tivesse sido atropelado. Seu corpo dói inteiro, você está exausto, mesmo dormindo bem, e até um toque leve pode parecer uma facada de 1000 agulhas. A fibromialgia é uma condição crônica que causa dor generalizada pelo corpo. É como viver com uma gripe eterna, só que em vez de compaixão, as pessoas acham que você está exagerando. Um dos maiores desafios da fibromialgia é que ela é invisível. Por fora você parece bem, por dentro está se desfazendo de dor. Muitos descrevem a sensação como se estivessem com queimaduras de sol por dentro e por fora. E além da dor vem os bônus: fadiga, confusão mental, variações de humor. É como ter ressaca, gripe e TPM tudo junto. E o pior, não tem cura. Você simplesmente aprende a sobreviver com isso pro resto da vida. Número 10. Ruptura do tendão de Aquiles. Você está correndo, saltando, se sentindo o atleta, quando de repente houve um estalo. Não foi no tênis, foi dentro da sua perna. Parabéns, você rompeu o tendão de Aquiles. E se você achou que era só um nome grego bonito, saiba que ele é o maior tendão do corpo humano.
E quando rompe, a dor é tão súbita e forte que muitos acham que levaram uma pedrada na panturrilha. É como se alguém tivesse cortado os cabos do seu corpo com uma tesoura. A perna simplesmente falha. Você cai no chão e sente uma dor absurda, como se o calcanhar estivesse pegando fogo. Jogadores de futebol e atletas sabem bem o que é isso. É uma das lesões mais temidas do esporte. Além da dor insana, vem o susto, a impotência e, claro, meses de recuperação com cirurgia, fisioterapia e a dúvida eterna: será que vai voltar ao normal? A resposta? Talvez, mas a lembrança do estalo, essa você não esquece nunca mais. Número 11. Picada da água-viva Irukandji. Vamos imaginar que você está nadando em águas cristalinas na Austrália, curtindo o sol e o mar. De repente, sente uma picada leve na pele. Você pensa que pode ser um pedaço de alga ou talvez um peixinho curioso dando uma mordiscada. Mas aí vem a dor. Apresento a você a Irukandji, o mini pesadelo dos mares. Esses bichinhos são tão pequenos que cabem na unha do seu dedo, mas a dor que causam não tem nada de minúscula. Cerca de 30 minutos após a picada, você começa a sentir como se tivesse levado um soco nas costas e na barriga de um lutador profissional. Seus músculos travam como se você estivesse sendo contorcido, feito um pretzel humano. E para fechar com chave de ouro esse coquetel de sofrimento, vem aquela sensação horrível de que vai morrer. Muita gente, depois de ser picada, implora ao médico que acabe logo com o sofrimento, de tão insuportável que é. E se você acha que está seguro por não nadar na Austrália, má notícia. Essas criaturinhas já foram vistas do Havaí até a Flórida. Número 12. Picada da formiga-bala. Se a picada da vespa algoz te assustou, respira fundo. Agora vem a formiga-bala. O nome não é à toa. Dizem que a dor da picada é como levar um tiro. Quando ela ataca, injeta um veneno considerado o mais doloroso do mundo. A sensação? Como se estivessem arrancando seus ossos pela pele. E a dor pode durar até 24 horas. Em algumas regiões do Brasil, existe um ritual onde jovens usam luvas recheadas com essas formigas como prova de resistência. Eles precisam manter as luvas por 10 minutos, não uma vez, mas 20 ao longo de vários meses. Parece loucura, mas em pleno meio da floresta, a criatividade para rituais vai longe. Número 13. Cálculo biliar, as famigeradas pedras na vesícula. Você tá jantando tranquilo, tudo uma delícia, quando de repente sente uma dor aguda no lado direito do abdômen. Parece que alguém enfiou uma faca ali e começou a girar. Parabéns, sua vesícula resolveu fazer greve. Cálculos biliares são como pedrinhas minúsculas que se formam dentro da vesícula biliar, e quando resolvem bloquear os ductos, o estrago começa. A dor pode ser contínua ou vir em ondas, como cólicas. Algumas pessoas sentem enjoo, suor frio, vômitos e até dificuldade para respirar de tanta dor. E o pior, a dor pode aparecer horas depois de comer algo gorduroso, então você nunca sabe quando ela vai te pegar. Alguns dizem que é tão ruim quanto pedra nos rins, outros dizem que é pior, mas todos concordam em uma coisa: dá vontade de arrancar a vesícula com a própria mão. Número 14. Árvore Gympie-Gympie. Imagine você fazendo uma trilha pela floresta tropical da Austrália. De repente, roça de uma planta aparentemente inofensiva. Tranquilo, certo? Errado. De uma hora para outra, você sente uma dor tão absurda que parece ter sido atacado por um enxame de vespas. Parabéns, você conheceu a Gympie-Gympie. Essa árvore é coberta por micropelos ocos, recheados de uma neurotoxina superpotente. Quando sua pele toca esses pelos, eles se quebram e liberam um veneno direto no seu corpo. A dor pode durar dias, semanas ou até anos. Algumas pessoas relataram ainda sentir o ardor 2 anos depois. Se um dia estiver explorando as florestas australianas, admire a Gympie-Gympie de longe, com binóculo e de preferência usando uma armadura. Número 15. Dor de parto com complicações. Você já ouviu dizer que o parto é uma das dores mais intensas que o corpo humano pode suportar? Agora imagine essa dor sendo ampliada por horas e mais horas de trabalho de parto, sem progresso. Estamos falando do parto obstruído, quando o bebê não consegue passar pelo canal vaginal por motivos como posição errada ou desproporção entre o tamanho do bebê e a pelvis da mãe.
A dor não só é constante, como se torna progressivamente mais insuportável, podendo levar ao esgotamento físico e psicológico. A mãe sente contrações poderosas, cólicas, pressão intensa nos ossos pélvicos e sensação de que o corpo está sendo dividido ao meio. Em contextos onde a cesariana não é possível, pode ser fatal. E mesmo nos casos com assistência médica, essa experiência pode ser tão traumática que deixa sequelas emocionais por anos. É um lembrete brutal de que dar à luz, embora natural, pode ser uma das experiências mais dolorosas e arriscadas da vida. Se curtiu o conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos do Stick Explica.